Muito bem, questionário capítulo 10 de História. A sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais e isso está relacionado com o processo de formação dessa polis. Explique como o processo de conquista dos dórios da região de Peloponeso ajuda a entender a divisão social existente em Esparta. Muito bem, os dórios implantaram um sistema social que dividia a população em 3 grandes grupos: esparciatas, ilotas e periecos. Os esparciatas eram a elite da sociedade. Os ilotas eram servos pertencentes ao Estado e os periecos eram aqueles que não tinham resistido às invasões dórias. Eles eram livres, mas eram proibidos de participar da vida política e estavam obrigados a se alistar no exército. Exerciam a manufatura e o comércio. Esparta era uma polis militarizada, ou seja, uma cidade militarizada. Explique como se dava a formação dos soldados espartanos. Olha essa imagem, João, isso daí é uma imagem de um soldado espartano. Então, aos 7 anos, os meninos eram levados para os quartéis e iniciavam o treinamento. Eles eram afastados da família deles e passavam a viver nos quartéis. Dos 7 aos 12, dedicavam-se aos esportes e aprendiam exemplos como força, disciplina e bravura. A partir dos 18 anos, os treinos eram ainda mais pesados e eles andavam descalços e nus para ficarem com a pele mais grossa. Dos 20 aos 30, eram considerados guerreiros e aguardavam a convocação para alguma guerra. Após os 30 anos, eram dispensados do serviço militar. Esparta era governada por uma oligarquia. O que significa em termos políticos? A oligarquia em Esparta significava que o poder estava concentrado na mão de um pequeno grupo de espartanos que faziam parte da elite da sociedade. Essa estrutura de governo tinha a intenção de manter o controle sobre a população, especialmente para garantir a força militar e a estabilidade política da cidade-estado. Oligarquia é um modelo de governo em que o poder é exercido por um grupo pequeno de pessoas. Na organização política espartana, os reis dividiam o poder com outros órgãos. Descreva as funções dos reis da Gerúsia, do Eforato e da Ápila. Bom, os reis espartanos eram 2. Eles eram hereditários, quer dizer que eles herdavam, do pai deles. Então, o pai era rei, morreu o pai, ele vira rei. Tinham funções tanto religiosas quanto militares. A Gerúsia era um conselho composto por 28 anciãos vitalícios, mais os 2 reis, totalizando 30 membros. Eles tinham a função de tomar decisões políticas importantes, além de servir como um tribunal de apelação em caso de disputas legais. A Gerúsia também supervisionava as atividades dos reis e propunha leis à Ápila. O Eforato era composto por 5 magistrados. O magistrado é um juiz, tá? Eles eram chamados de éforos. Eram eleitos pela Ápila para um mandato de 1 ano e eram eles quem governavam a cidade. Votavam e aprovavam as leis formuladas pela Gerúsia. A Ápila era a Assembleia dos Cidadãos, então era uma assembleia aberta a todos os cidadãos espartanos com mais de 30 anos de idade. Sua função era votar sobre questões importantes, como a aprovação de leis propostas pela Gerúsia, a eleição de éforos e as declarações de guerra. Em Atenas, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãs. Explique quem eram os cidadãos de Atenas. Eram os homens livres, cujos pais também eram cidadãos. Eles eram os eupátridas, os pequenos proprietários de terra, os camponeses, os artesãos e os comerciantes. O que se entende por cidadão hoje em dia? Ser cidadão significa ser um membro legal e reconhecido no país ou nação e, como tal, ter uma série de direitos, deveres e responsabilidades. Se diz que o sistema político de Atenas era uma democracia, em que ele era diferente do sistema político de Esparta? Primeiro, quero
pensar aqui com você, João, olha bem para essa imagem, ó. Essa é a cidade de Atenas, atualmente. Atenas é a capital da Grécia e possui 700 mil habitantes. E ela cresceu ao redor das ruínas da Grécia Antiga. Então, o que pôde ser conservado foi, né, leva muitos turistas, aí milhões de turistas vão para a Grécia todos os anos conhecer Atenas, e foi se desenvolvendo, né, com uma população sendo espalhada e ocupando todo o território, visto que é uma cidade de espaço pequeno. Então, Atenas praticava a democracia direta, não existiam intermediários entre o indivíduo e o Estado. E em Esparta, o sistema político era uma oligarquia. Então, Atenas era uma democracia e em Esparta era uma oligarquia, no qual apenas um pequeno grupo de indivíduos tinha poderes políticos. Explique quais eram os principais papéis desempenhados pelas mulheres em Atenas e em Esparta. Muito bem. Em Esparta, as mulheres tinham uma participação importante em reuniões políticas da cidade, bem como nas finanças da família. Realizavam treino físico e participavam de competições esportivas. Já em Atenas, elas não eram cidadãs, não tinham influência nas decisões políticas, não podiam nem mesmo sair de casa sozinhas. Tinham que servir aos maridos, ajudar na criação dos filhos e das questões domésticas. Essencialmente, a diferença entre as mulheres de Esparta e as mulheres de Atenas era que, em Esparta, os homens se dedicavam muito ao militarismo, né, ao exército e às guerras. Então, os homens estavam ocupados o tempo todo, sendo militares, sendo, né, desenvolvendo funções no exército, do qual só eram dispensados aos 30 anos. Então, as mulheres tinham que resolver muitas coisas, porque muitas vezes não existiam homens na família ali disponíveis. Já em Atenas, os homens se dedicavam muito mais à filosofia, aos saberes, né, outras coisas assim, portanto, não existia um lugar, né, que a mulher pudesse ocupar com desenvoltura. Elas eram destinadas ao serviço doméstico e cuidar da família. Bom, após as guerras médicas, Atenas tornou-se a principal potência do mundo grego. O que foram as guerras médicas? As guerras médicas foram as guerras travadas contra os persas, né? Os persas tentaram dominar a Grécia mais de uma vez, não conseguiram. De que maneira Atenas consolidou seu poder? Através da criação de uma aliança militar marítima de defesa conhecida como Confederação de Delos, que uniu mais de 200 polis. Relacione o surgimento da Confederação de Delos e da Liga do Peloponeso com a guerra que opôs as cidades de Atenas e Esparta e que contribuiu para enfraquecer o mundo grego no final do século V a.C. Atenas e Esparta tinham uma grande rivalidade entre si. Travaram a Guerra de Peloponeso quando os espartanos, com a ajuda dos persas, derrotaram Atenas, colocando fim na democracia ateniense e implantando o governo oligárquico. Assim, com o sistema enfraquecido, foram conquistados pelos macedônios. Reveja o mapa das conquistas de Alexandre, que mostra a expansão do Império Macedônico. Isso está no livro. Compare-o com o mapa político atual e identifique 3 países atuais que receberam influência da cultura helenística. Então, esses países são Egito, Índia e Afeganistão. Existem outros, destaquei esses 3.